Gurizada, bom dia. Hoje é 3 de janeiro, domingo, segundo vídeo aí do ano. Vou estar falando um pouco aí sobre os jogos de sábado, né? Dia de ontem. E falar também um pouco sobre alguns jogos do dia de hoje. Começando aqui, né? De uma maneira até bem rápida para não ficar com 3 horas de vídeo. Queria falar aqui sobre o Tottenham. O Tottenham acabou vencendo por 3-0 a equipe do Leeds. Foi aquilo mais ou menos que eu falei no vídeo anterior, que o Leeds ele é um time que acaba sofrendo bastante contra times superiores e acaba se fortalecendo contra inferiores. E aqui, como o Tottenham é uma equipe superior ao Leeds, o Tottenham logo no primeiro tempo ele já fez 2-0, fez mais um gol no segundo tempo e fechou aí a partida em 3-0. Não teve muitos problemas para isso. Acabou tendo aqui uma posse de bola menor até, né? Não foi um jogo tão superior assim por parte do Tottenham, mas acabou sendo mais efetivo. Outra partida que eu queria comentar aqui é a partida do Arsenal. O Arsenal que eu falei que estava se recuperando, estava jogando um futebol melhor nas últimas partidas, ganhou aqui de 4-0 do West Brom, né? Como o Arsenal está nessa fase de recuperação, não podia perder, né? Pontos para times que vão brigar aí para não cair para a segunda divisão, para a Championship. Outro jogo aqui que eu quero comentar é o jogo do Villarreal contra o Levante. Bateu aqui, ambos marcam, né? O jogo acabou sendo 2-1, né? Ah, outro jogo aqui também é o Real Madrid e Celta Vigo. Real Madrid acabou ganhando de 2-0, né? Eu comentei que o Celta Vigo não ia entregar esse jogo tão fácil assim, mas pelo jeito também não jogou o mesmo futebol que vinha jogando, acabou não marcando aí nenhum gol, perdeu aqui de 2-0, né? Um gol foi marcado logo no início do jogo, que já tirou muito valor da partida, então não tinha muito nem o que fazer, né? Comentei para tomarem cuidado pela odd baixa aqui de 1,5 do Real Madrid, mas basicamente foi isso daí a crônica do jogo. Já aqui no campeonato da Bundesliga, campeonato alemão, o Augsburg acabou ganhando do Cole, foi aquilo que eu falei, de vocês tinham uma odd bem alta aqui de acima de 3x a favor do Augsburg. Era uma odd a se considerar, era algo que poderia ser trabalhado, pelo menos trabalhado aqui um empate anula, um Augsburg ou empate, que também estaria dando uma odd bem alta. E acabou aqui que o Augsburg ganhou, o gol foi marcado só já na parte final do jogo, mas já valeu aqui o green aí de todo mundo, né? Já o outro jogo aqui, Hoffenheim e Freiburg, o Freiburg acabou ganhando, né? Abriu 3-0 já no primeiro tempo, algo que eu até nem esperava tanto, né? Comentei que aqui também poderia ser um jogo bom aqui pro Hoffenheim pelas atuações na Europa League, mas acabou aqui que o Freiburg nem tomou conhecimento, acabou fazendo 3 gols no Hoffenheim. E não sei muito bem o que o Hoffenheim vai buscar nessa temporada, mas é algo que vem me surpreendendo que eles estão bem fracos na competição, né? Tendo em visto o que já mostraram nessa temporada. Então, para os próximos jogos aí é algo a ficar de olho, né? Essas atuações bem fracas do Hoffenheim. Borussia Mönchengladbach ganhou de 1-0, né? Era esperada a vitória do Mönchengladbach. O Leverkusen acabou perdendo de 2-1, mas para quem entrou aqui no mercado de gols, over 2,5 ou ambos marcam, acabou batendo, né? Outro jogo aqui também a se comentar é o do Leipzig com o Stuttgart, né? Eu falei que a equipe do Leipzig era superior, né? Tinha que sempre ficar de olho no Leipzig. Afinal, para mim, ele e o Bayern de Munique eram os mais fortes da competição. E tá aqui Bayern de Munique e Leipzig liderando a tabela, né? O Bayern de Munique ainda tem uma partida ainda para jogar, pode buscar esse primeiro lugar. Mas basicamente foi isso. Foi um jogo bem magro, foi um jogo que o Leipzig teve bastante chances, mas acabou fazendo só aqui 1-0. E espero que vocês tenham conseguido tirar valor aqui, né? Foi uma rodada de Bundesliga com bastantes jogos aí para tentar extrair algum valor. Os outros jogos que eu tinha comentado aqui do Alanya com o Başakşehir, o Alanya ganhou de 3-0. Galatasaray teve um expulso, né, na parte ainda inicial aqui, né? Inicial entre aspas, né? Afinal.
foi já no segundo tempo, mas acabou também não conseguindo a vitória, né? E aqui é o que eu falo sempre das odds baixas, né? Às vezes o cara se joga numa odd dessa achando que o Galatasaray vai golear, né? Por estar na ponta da tabela e acaba se surpreendendo com esses empates. Já que na Championship, o Norwich, que era o primeiro colocado, acabou ganhando de 1-0, conforme eu tinha falado para ficarem de olho nesse jogo. E outro jogo que eu falei para ficarem de olho era esse jogo aqui do Miro, também por ser superior a outra equipe numa odd de 1,85 e o Miro acabou aí ganhando de 3-1. Então sempre é bom às vezes ficar de olho em algumas partidas aqui de outras competições que não são tão acessadas. O CSA acabou ganhando de 2-1 do Sampaio Corrêa, né? Foi um jogo onde teve aqui uma virada no segundo tempo. O CSA estava perdendo, né? Mas acabou conseguindo o resultado. Aquilo é o que eu falei, o Sampaio Corrêa está numa fase bem ruim. E o que eu falo sempre na Série B é, cara, observem as fases dos times porque eles oscilam muito, né? Aqui, se fosse observar as fases, iam ver que o CSA está numa melhor fase, está buscando ali a última vaga para a Série A. Então tem que ficar aí sempre de olho, principalmente nesse final de competição, onde os times estão aí jogando 200% para buscar coisas importantes nessa temporada. O Oeste acabou ganhando do Figueirense. Aqui talvez eu acho de todas as partidas do dia foi a que mais me surpreendeu, porque é o que eu falei, o Figueirense vinha de uma crescente, né, e perder pontos para o último colocado, que provavelmente já está quase rebaixado aqui, não era algo que eu esperava, né? Afinal, daqui a pouco, se o Paraná ou se o Náutico ganhar, podem acabar jogando o Figueirense já de novo para a zona de rebaixamento, faltando aí 6 rodadas para acabar, né? Isso não é muito interessante. Então, aqui no segundo tempo, o Figueirense até dominou aqui em posse de bola o jogo, mas sem muita efetividade. Acabou descontando o placar, mas não foi suficiente. Vitória do Oeste. E na última partida aqui do dia que eu tinha falado era esse Guarani e América Mineiro. Comentei com vocês para tomarem cuidado, porque o América Mineiro podia estar desfalcado, podia estar cansado por causa das partidas da Copa do Brasil, né, que acabou jogando recentemente com o Palmeiras. E que o Guarani também era uma ótima equipe, uma equipe muito forte em casa, que estava buscando algum acesso para a Série A, mas não foi o que aconteceu aqui. O América Mineiro, logo no início do jogo, acabou marcando o seu gol e acabou segurando aqui basicamente o Guarani a partida inteira. Como vocês podem ver no gráfico, só deu o Guarani, né? O total do jogo foi 70% de posse de bola para o Guarani e 14 chutes. Só que, como vocês podem ver, foram 3 chutes a gol somente aqui da equipe do Guarani. E quando se chuta só 3 chutes, quando se chuta não, quando se arrisca, né? Pouco assim, não se marca tanto, né? E foi o que aconteceu com o Guarani, 1-0 América Mineiro, né? Não era algo também que eu esperava, mas quando o time mais forte vence, não pode reclamar. Agora passando aqui pro dia de hoje, pro dia de domingo, temos também mais aqui alguns jogos que eu vou estar passando aqui para vocês, né? Começando aqui pela Premier League, Burnley e Fulham acabou sendo adiado, acredito que tenha algo a ver com a pandemia. Aqui então vamos passar direto aqui pro Newcastle e Leicester. Aqui é aquela partida que, cara, o Leicester é melhor time, né? Vem fazendo até uma Premier League boa, mas aqui eu peço para vocês tomarem cuidado que o Newcastle ele não é um time bobo, entende? Ele é um time que volta e meia acaba dando trabalho aí em algumas partidas e daqui a pouco entrar direto aqui no Newcastle pode significar a derrota de vocês, afinal sempre tem que ficar atento ao empate. Então, nesse jogo aqui, quem gosta de arriscar numa múltipla de vencedores e tudo mais, tudo bem. Óbvio que o valor sempre vai estar a favor do Leicester por ser mais equipe. Mas para quem gosta de jogar de maneira mais segura, eu falo para vocês, cara, esperem começar o jogo, vence, o Leicester vai estar jogando superiormente em relação ao Newcastle, e daí sim tentem achar algum valor aqui, porque essa odd está bem baixa. Eu acho que essa odd do Leicester tinha que estar pelo menos aqui um 2x, por estar jogando fora de casa e por não ser, né, um super time, né, em termos de elenco. Tem jogadores bons, mas não é um time para ficar com 1,6 fora de casa contra uma equipe de meio de tabela que nem o Newcastle, né? O Newcastle aqui com 2 jogos a menos ainda pode subir
na tabela. Outro jogo, daí sim, um jogão, aqui é para ficar atento, é Chelsea e Manchester City. Eu, particularmente, das partidas que eu vi na temporada, eu gostei mais da equipe do Chelsea, né? Pelos jogos que eles fizeram na Champions League. Eu achei jogos mais convincentes do que o Manchester City. Porém, não dá para negar que o elenco do Manchester City no papel é um elenco mais forte. Então, é um jogo realmente 50-50. Acho que nem o fator casa influencia tanto aqui, né? É um clássico. Então aqui o que eu falo é explorar o mercado de gols, né? Daqui a pouco explorar um ambos marcam, explorar um over 0,5 no HT, entende? Fazer apostas em relação a esses mercados que possam dar uma odd legal também para vocês, né? Em apostas personalizadas ou algo do tipo. E deixar talvez esse money line aí de entrar direto no resultado um pouco de lado para não arriscar daqui a pouco acontecer um empate, né? Ou um dos times aí surpreender. Então, fiquem atentos a esse jogo, vai ser um baita jogo de futebol para quem quiser assistir também, não só apostar ou fazer trade. Então, aí com certeza um dos melhores jogos do dia. Passando aqui para a La Liga, Atlético Bilbao e Elche, eu passaria. Acho a odd do Atlético Bilbao bem baixa. Não vejo muito valor nesse jogo, um jogo fraco tecnicamente. Deportivo Alavés e Atlético de Madrid, para mim, é completamente favorável ao Atlético de Madrid, como eu já falei, time extremamente consistente, não perde pontos para times inferiores. Aqui é um jogo que pelo menos o empate do Atlético de Madrid eu acredito aí que vai acontecer. Só tomem cuidado aqui também, mais um jogo com odd baixa, né? Óbvio, se vocês forem fazer aquela múltipla de resultados diretos, tipo, por exemplo, a cruzada aqui Leicester, Atlético de Madrid, né? Times que tem favoritismo na partida grande, então daí obviamente o valor aqui é do Atlético de Madrid. Mas para quem gosta de jogar um pouco mais safe, né, um pouco mais seguro, eu aconselho vocês a se protegerem aqui de um possível empate ou talvez também tentar entrar no mercado de gols, talvez num ambos marcam que não vai acontecer. Coloquem lá, ambos marcam não, né? Não acredito que ambos os times vão balançar a rede, afinal o Atlético de Madrid tem uma defesa muito boa. Aqui é um jogo daqui para o Atlético de Madrid ganhar de uns 2-0 ou 1-0, mas não vejo o Alavés balançando a rede do Atlético de Madrid, que há 14 jogos tomou só 5 gols. Né? E como vocês podem ver aqui desses times aqui, o Alavés tem um ataque bem fraco. Eibar e Granada também aconselho vocês a passar. Eu aqui até daria um pouco de vantagem para o Granada, por mais que a odd do Eibar esteja maior. Porque, na minha opinião, aqui das partidas que eu vi na Europa League, o Granada ainda tem um time superior a alguns times aqui da La Liga. Real Sociedade e Osasuna, Real Sociedade mais forte, obviamente, está disputando a parte de cima da tabela, não vai querer perder pontos contra times da parte de baixo como o Osasuna, mas aqui tem que tomar cuidado também o mercado, colocando o Real Sociedade como muito favorito e abaixando demais essa odd, né? Fica uma odd bem difícil de trabalhar, mas mais uma vez, quem for entrar em resultados concretos, né, em resultados diretos, óbvio que dá para juntar aqui o Real Sociedade com o Atlético de Madrid, com o Leicester, né, que não vai ter algum problema. E também vocês vão poder juntar nessa partida aqui, ó, em relação ao Barcelona. Barcelona que está fazendo uma temporada um pouco fraca tecnicamente, parece que não consegue engrenar, conseguir os resultados. Vai enfrentar aqui o último colocado que empata bastante, mas que eu acredito que conta o elenco forte do Barcelona, o Barcelona vai conseguir buscar essa vitória. O Huesca aqui que vem de 3 resultados negativos contra o Barcelona, que na última partida acabou empatando em casa, provavelmente vai com tudo aí para buscar esses 3 pontos que com certeza vão fazer a diferença para eles. Já aqui passando para o campeonato alemão Bundesliga, Borussia Dortmund vai enfrentar o Wolfsburg. Borussia Dortmund que já teve momentos melhores na temporada, eu inclusive apostei várias vezes no Borussia Dortmund e acabei me dando bem. Só que de uns tempos para cá, desde ali dos últimos jogos da Champions League, o Borussia Dortmund parece que deu uma caída de produção, né? Não é mais aquele time que ganhava quase todas as partidas, né? O Haaland, eu não sei se já voltou a jogar, mas era um jogador também que estava desfalcando a equipe do Dortmund e é praticamente 70% da equipe.
Então, se o Haaland jogar, eu acredito até nessa vitória do Borussia Dortmund para daqui a pouco vocês estarem colocando uma cruzada aqui com outros times. Mas se o do Haaland não for jogar, o Wolfsburg vai ter uma chance boa aqui. Afinal, o Wolfsburg não é um time ruim, é um time que está brigando na parte de cima, né? E tá com uma odd bem alta. Então aqui esperem a escalação e vejam se o Haaland for jogar. Se o Haaland for jogar, é Dortmund, obviamente. Agora, se ele não for jogar, cuidem para daqui a pouco não estarem perdendo, né, as suas apostas para o empate aqui, né? Até daqui a pouco, se o Haaland não jogar, quem faz trade esportivo pode entrar aí num Lei Borussia, né? Que não seria nenhum exagero. Aqui o Bayern de Munique numa odd de 1.10 nem tem o que falar, né? O Bayern de Munique, um dos melhores times do mundo, vai enfrentar o penúltimo colocado do campeonato alemão. O campeonato alemão que já não é um campeonato tecnicamente tão forte e ainda é o penúltimo colocado desse campeonato, enfrentando aí o atual campeão da Champions League. Então aqui nem tem muito o que falar, 1.10 não tem muito o que fazer. Aqui só se vocês quiserem entrar em goleada do Bayern de Munique ou tentar fazer uma múltipla personalizada ali desse jogo em específico só colocando o mercado de escanteio, com o mercado de cartão, enfim, se vocês conseguirem achar algum valor, aí é com vocês, mas olhando assim nos mercados padrões, não tem muito o que fazer nesse jogo a não ser torcer aí para que tenha gols bonitos aí de se assistir. Passando aqui para a Liga da Itália, a Liga da Itália aqui que eu sempre falo para tomar cuidado porque é um campeonato que muitas vezes assusta por ter partidas abaixo do que a gente espera, né? Então eu vou basicamente falar das principais partidas para não confundir muito vocês e vocês acabarem se jogando em partidas ruins. Aqui Inter e Crotone já começou, mas a odd da Inter, se eu não me engano, estava bem baixa, 1.14 aqui, nem até abaixou mais do que estava antes. Aqui não tem muito o que fazer, a Inter de Milão, um dos melhores times, vai enfrentando o quase último colocado. Provavelmente quando eu soltar esse vídeo já vai ter até passado esse jogo. Então vamos ir aqui para os próximos. Atalanta e Sassuolo, um bom jogo de futebol. O Sassuolo é uma equipe que, desde o início da competição, está disputando as primeiras colocações. É uma equipe que fora de casa joga muito bem. Então tem que ficar atento aqui nessa partida contra uma Atalanta jogando em casa que não joga o mesmo futebol que jogou ano passado e acabou encantando muitas pessoas na Champions League. Essa é uma Atalanta que realmente tem que tomar cuidado. Muitas vezes entra descansada demais na partida e acaba não fazendo valer as suas odds muito baixas sempre. Então aqui tomem cuidado, daqui a pouco no mercado de ambos marcam, tenha mais valor do que entrar direto nessa Atalanta, tendo em vista que aqui o Sassuolo é uma boa equipe de futebol. Cagliari e Napoli não tem muito o que falar. O Napoli é mais time, mas volta e meia acaba decepcionando. Aconselho vocês a não se comprometerem muito nessa partida, tendo em vista que a Napoli realmente é um time que oscila bastante. Fiorentina e Bolonha também passaria essa partida. A equipe da Fiorentina ainda eu considero um pouco melhor que a do Bolonha, mas não tem muito valor aqui numa partida tecnicamente bem ruim. Genoa e Lazio, a mesma situação do Napoli e Cagliari. A Lazio é uma equipe melhor que a do Genoa, porém tem que tomar cuidado, é uma equipe que oscila bastante numa odd tão baixa assim. Eu tenho medo aí de comprometer muito o dinheiro e acabar perdendo as suas apostas do dia. Então aqui em Napoli e Lazio, tomem cuidado daqui a pouco se ambos entrarem uh, muito fracas na partida, vale a pena entrar contra esses times aí que volta e meia acabam decepcionando e empatando seus jogos ou até perdendo. Parma e Torino também passa longe, aqui um jogo bem fraco tecnicamente, não vale a pena se comprometer nesse jogo. Roma e Sampdoria. A Roma vem jogando até um bom futebol jogou, né, um bom futebol agora que já mudou o ano em 2020, né, mas é uma equipe que também não é de ponta, não é uma equipe com um elenco de estrelas, né, é uma equipe que se você for olhar a escalação, você conhece poucos jogadores, aqui talvez o mais conhecido seja o Dzeko, que é o atacante deles. Então aqui tem que tomar cuidado para daqui a pouco a Roma não acabar ripando vocês com um possível empate, né? Então aqui até um ambos marcam também faça algum sentido, né? Daqui a pouco uma Roma 2-1 aí seja um resultado mais próximo da realidade. Mas como eu sempre falo, para quem gosta daquela múltipla dos favoritos, pode incluir aí a Roma,
né, para arriscar um pouquinho mais aí na cruzada de vocês. Caso contrário, esperem aí o jogo começar e vejam se a Roma realmente vai estar pressionando. Mas obviamente aqui mercado a favor da Roma por ter uma qualidade maior. Spezia e Verona. O Verona é mais time, mas aqui também é um daqueles jogos que não tem muito o que falar. É um jogo fraco tecnicamente, mas para quem quiser trabalhar aquele jogo ali, obviamente trabalhem a favor do Verona por ser mais time. Aqui a outra partida é Benevento e Milan. O Milan, que é uma equipe que de, de todas em 2020 foi uma das que mais pontuou, que mais teve resultados positivos a seu favor, né, junto com o Bayern de Munique, por exemplo, né? Então é uma equipe que muitos não falam, mas que vem fazendo uma campanha bem sólida, né? Como vocês podem ver aqui, o Ibrahimovic não está jogando ainda, né? É um desfalque bem grande para o Milan. Então tem que tomar cuidado, mas obviamente aqui é aquele jogo que não dá para trabalhar algo contrário ao Milan. É uma equipe bem mais forte do que a maioria aqui do campeonato italiano. Então, para quem gosta das múltiplas, para quem gosta de entrar em favorito, o Milan também aqui é uma boa aposta. Ou até mesmo daqui a pouco um over de gols aqui esperando um resultado folgado pro Milan. E fechando aqui o campeonato italiano, nós temos Juventus e Udinese. A Juventus, que é uma equipe tecnicamente superior também à maioria do campeonato italiano, junto com o Milan e com a Inter de Milão, são os três melhores times da competição, né? Acredito que o Cristiano Ronaldo aqui vai estar jogando, ele e o Morata na frente. Então, obviamente, é sempre aí uma promessa de gols. Aqui para quem quiser entrar em over de gols eu acho interessante. Não acho que a Udinese vai marcar muitos gols aqui nessa partida, mas tomem cuidado mais uma vez, essa odd está muito baixa da Juventus, né? Eu já vi a Juventus perder jogo assim, teve expulso no início do jogo e acabou perdendo a partida. Então tem que tomar cuidado, mas também, sem dúvida, seria um daqueles times que daria para juntar com outros resultados do dia de hoje na busca aí por uma vitória e por uma múltipla aí bem recheada para vocês. Então aqui over de gols, não para ambos marcam e vitória da Juventus. Eu acredito que seja uma múltipla aí também bem legal de se fazer dentro dessa partida, né? Aí fica a critério de vocês, se vocês gostam de arriscar um pouco mais ou de ir um pouco mais no seguro. Aqui o resto dos campeonatos são campeonatos inferiores que, né, num dia recheado de jogos assim, não vale a pena se comprometer. Temos aqui primeira divisão do Campeonato de Portugal. Temos aqui o Besiktas jogando na Superliga aqui da Turquia, né? Temos também Série B, que vai ser os últimos jogos que eu vou falar para vocês aqui. O resto é tudo jogo bem inferior aí, que eu acredito que a maioria de vocês não apostem ou façam trade. Aqui nós temos Chapecoense e Brasil de Pelotas. Chapecoense que já está classificada para a Série A do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Porém, a Chapecoense vai enfrentar um time que está em ascensão, mas que eu acredito que já tenha dado uma boa respirada da parte de baixo da tabela. Então é bem difícil apostar contra a equipe da Chapecoense, é uma das melhores equipes aqui da Série B. Então aqui, se vocês quiserem ir no safe, obviamente seria a favor da Chapecoense, ou para quem quiser arriscar um pouquinho mais, talvez ir no ambos marcam, esperando talvez um 1-1 ou algo do tipo, também não seria nenhum absurdo, né? Mas obviamente, né, quando se tem um dos melhores times em campo, não dá para ir muito contra eles, né? Para quem quiser também ir num empate anula aqui, tá bem baixo, mas daqui a pouco numa múltipla possa ter algum valor aqui. Esperando que talvez a Chapecoense daqui a pouco vai entrar um pouco mais descansada por já estar classificada, né? A não ser que queira buscar aqui o título que está disputando com o América Mineiro. E o último jogo aqui, Vitória e Operário, aqui não tem muito o que falar, é um jogo que eu particularmente passaria longe. Acho que o Vitória até possa buscar o resultado por estar numa situação mais delicada que o Operário está jogando em casa, mas também não consigo ver muito valor. É um jogo bem ruim tecnicamente, é um jogo que não dá para se esperar gols, não dá para se esperar coisas concretas, porque qualquer coisa pode aqui acontecer. Então eu ficaria de fora desse jogo aqui, a não ser que durante o jogo aconteça algo que desperte o interesse de vocês. Mas tirando isso aqui, com tantos jogos bons, né, que é o que eu sempre falo, com tantos jogos bons,
Não vale a pena se comprometer num jogo fraco tecnicamente desses, daqui a pouco perder todo o lucro de vocês em algo assim. Então, basicamente é isso. Esses são os jogos de hoje. Vídeo novo amanhã falando sobre esses jogos de hoje e sobre os próximos. Quem gostou até agora aqui pode tirar algum proveito, se inscreva no canal, deixa o like. E esse é o vídeo de hoje. Aí, bom dia para vocês, que vocês tenham um domingo aí muito bom de aposta e trade esportivo. Abraço.